Rainha da Paz, estamos e continuamos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Já vem para mim dar minha sandália, por favor. Cadê a minha? Eu não quero. Eu já pedi também que eu estava levando choque. Boa noite, povo de Deus. Esse foi para mim. Agora vamos para o Senhor. Boa noite, povo de Deus. Eita glória, bendito seja Deus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa casa, à nossa comunidade Holocausto de Amor. Mais uma vez me apresentando, sou Vlad Estrela, fundadora desta comunidade, né? Eu conheci a Deus em um seminário de vida no Espírito Santo no ano de 96. Depois disso me afastei, ganhei o mundo, tive uma outra experiência forte com Deus, mas já foi em 2005, e aí desde então voltei a Deus. Passei por outras comunidades, passei 8 anos no Shalom, passei alguns anos também na comunidade Luz de Deus, e hoje estou aqui, né, como fundadora desta comunidade. O Senhor levantou um povo disposto e disponível para caminhar em sua presença em tempos difíceis. Levantou uma comunidade para ser alma reparadora do Sagrado Coração de Jesus, do Imaculado Coração de Maria, vivendo ali a alegria, a caridade, a penitência e a oração na radicalidade evangélica. E é um privilégio, né, receber vocês em nossa casa. E este privilégio, ele é para mim, mas também para todos os consagrados que aqui estão. Ele é um privilégio também para todos os membros engajados. E cada um de vocês que participa das lives, né, do Chama Viva, todas as quartas, é um prazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nossa baluarte, Santa Dulce dos Pobres. E alguns aí sabem algumas coisas dela, outros não sabem quase nada. E eu venho aqui para refrescar a memória de vocês diante daquilo que ela é para nós, como comunidade Holocausto de Amor. Então, Santa Dulce dos Pobres, essa mulher forte, né, conhecida aí, né, na Bahia principalmente, que foi o lugar onde ela morou, ela fez todo um trabalho de experiência de amor verdadeiro, um verdadeiro amor àqueles mais necessitados, àqueles que mais precisavam, né, àqueles que dependiam dela. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa mulher tão linda, né, quem trouxe a Bíblia essa noite? Muito bem. Você que trouxe a Bíblia, certo? Você vai abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, lá no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, certo? Quero pedir que você abra aí sua Bíblia, sua palavra, porque hoje nós vamos aí falar coisas importantes, né? E aí, como não falar de Santa Dulce sem falar aí, né, da palavra de Deus? Aquilo que norteia um santo é a palavra de Deus. Eu vou lendo porque eu tenho pouco tempo, então vamos lá. Bem sabeis, irmãos, que a nossa ida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, ousamos, confiando em Deus, pregar o Evangelho de Deus em meio de muitas lutas. A nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas, nem de engano, mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, falamos não para agradar os homens, e sim a Deus que sonda os nossos corações. Com efeito, nunca usamos de adulação. Como sabeis, nem fomos levados por fim de interesseiros. Deus é testemunha. Não buscamos glórias humanas, nem de vós, nem de outros. Na qualidade de apóstolo de Cristo, poderíamos apresentar-nos como pessoas de autoridades. Todavia, nos fizemos discretos em meio de vós. Como a mãe a acariciar os seus filhinhos, assim, em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. Porquanto nós sois muito queridos, vós vos lembrais, irmãos, de nossos trabalhos e de nossas fadigas. Trabalhamos noite e dia,
para não sermos pesados a nenhum de vós, pregávamos o evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e também Deus, de quão santo e justo e irrepreensivelmente nos portamos convosco que crestes. E sabeis que procedemos cada um de vós como um pai com os seus filhos. Nós vos temos exortado, estimulado, conjurado a vos comportar de maneira digna de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebeste a palavra de Deus, que de nós ouviste, e a acolheste, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, a palavra de Deus que age eficazmente em vós, os fiéis. Com efeito, irmãos, vós vos tornastes imitadores da igreja de Deus, que então na Judéia das igrejas de Jesus Cristo tivestes que sofrer da parte dos vossos compatriotas, os mesmos que eles sofreram junto dos judeus, aqueles judeus que mataram o Senhor Jesus, que nos perseguiram e que não são do agrado de Deus e que são inimigos de todos os homens, visto que nos proíbem de pregar aos gentios para que se salvem, e com isso vão encher sempre mais a medida dos seus pecados, mas a ira de Deus acabou por atingi-los. Nós, irmãos, separados de vós por algum tempo de vista, não de coração, temos o mais vivo e ardente desejo de vos rever, pelo que fizemos o possível para ir visitar, ao menos eu, Paulo, em diversas ocasiões, mas Satanás nos impediu, pois quem, senão vós, será a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa de glória ante nosso Senhor Jesus, no dia de sua vinda? Sim, sois vós a nossa glória e a nossa alegria. Palavra do Senhor. Eu quis trazer essa palavra tão linda e tão forte para nós em um dia tão importante. Não acredito que o Ayrton está aqui. Eita glória, bendito seja Deus, meu irmão. Seja bem-vindo, que prazer, que alegria. Cadê a Giovana? Ai, meu Deus, olha aí que coisa linda. Ô, povo lindo. Gente, eu precisei ali interromper porque são pessoas muito queridas e caras a mim. Foram pessoas aí que eu cresci com essas pessoas, então elas são importantes para mim. Mas elas também são importantes para mim, como também você. A palavra de Deus diz que os irmãos queridos, né, não podemos nos apartar dele. É preciso muitas vezes nos afastar da pessoa, mas o coração nunca se afasta daqueles que amamos. E aí eu quero falar para vocês sobre Santa Dulce, essa mulher tão forte. O que essa palavra tem a ver com Santa Dulce, Vládia? Santa Dulce foi uma menina, né, que já tinha a caridade em seu coração desde pequena. Ela aí com seus 13 anos de idade, ela fez dentro da casa dos pais, né? Ela fez ali dentro daquela casa um lugar para acolher as pessoas carentes. Então imagina aí os nossos filhos que hoje têm um celular na mão e que está brincando ali de jogos. Essa criança de 13 anos, 13 para 15 anos, ela não queria saber de brincar, só de cuidar, né? Mas ela não era uma alma triste. Dentro do carisma Holocausto de Amor, nós temos 4 vertentes deste carisma. Quero ouvir aí os consagrados falar quais são as 4. Vamos lá? Oração, penitência, caridade e alegria. Então, Santa Dulce, nossa baluarte, ela tinha essas 4 vertentes. E a primeira dela é essa questão da caridade. Isso era muito presente em sua vida. Ela queria acabar com o sofrimento do mundo. E aí eu faço uma pergunta a você. Você tem cuidado para que esse sofrimento do mundo passe? E aí, em todas as dimensões da sua vida, você tem cuidado para que o sofrimento ao seu redor passe? Você tem olhado para as pessoas ao redor e tem visto elas sofrendo? E você tem ajudado essas pessoas?
Dentro das lives que nós fazemos, nós recebemos muitos pedidos de oração. E os pedidos de oração sempre pedem, por favor, reza por mim porque eu estou passando por um momento difícil. Reza por mim porque eu estou desempregado. Reza por mim porque eu estou doente. Reza por mim porque eu estou precisando aí de paz na minha vida. Reza por mim porque eu estou com depressão, com ansiedade. Por favor, me ajuda. É ou não é assim nas lives? E as pessoas pedem porque elas confiam. A mesma coisa acontecia com Santa Dulce. As pessoas vinham a ela porque confiavam que aquela menina ia fazer alguma coisa. Aquela menina, ela iria dar sua vida para fazer algo por aquelas vidas. E nós, como comunidade Holocausto de Amor, hoje somos convidados a fazer o mesmo. Se você não pode fazer aí como ela, de montar um hospital ali dentro da sua casa, faça o que você puder. Ajude as pessoas carentes, ajude as pessoas necessitadas, os doentes, os oprimidos, aqueles que estão presos. E aí eu nem estou falando só de cadeia mesmo, mas eu falo presos pelo jugo do pecado, preso pelo jugo daquilo que oprime a alma. E o que mais pode oprimir uma alma, senão a prisão espiritual? Um preso, ele está ali só numa cela, mas ele é livre, se a mente dele é livre, se o coração dele é livre. Mas um preso que é preso, ele não consegue ser livre, nem mesmo em meio à liberdade de todos os homens. Santa Dulce, ela fez de sua vida uma liberdade plena. Ela com 15 anos fugiu para poder entrar ali no convento e o pai dela, que era dentista, descobriu e disse, não, minha filha, primeiro você termina os estudos, depois eu deixo você ir. E aí ela fez. Ela foi terminar os estudos, ela se tornou professora e aí depois disso ela entrou no convento, mas para ensinar primeiramente ali dentro de uma escola, porque o convento em que ela vivia era ali uma escola. E olha como é interessante, ela lecionou nessa escola, mas o chamado da vida dela era outro. O chamado da vida dela era ajudar as pessoas pobres. E ela tem uma frase que é muito bonita, que diz assim, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês. A frase diz assim, a minha política é a do amor ao próximo. A palavra de Deus diz que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. Por quê? Porque a palavra de Deus continua. Se você diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o seu próximo que vê, você é um mentiroso. Porque como alguém pode amar a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que vê, e que pode tocar? Então, Santa Dulce, ela vai nos ensinando nessa política do amor, do desejo de amar, do desejo de se doar, de se entregar àquele que fede, àquele que é ruim, àquele que muitas vezes não é agradável, o escárnio da sociedade. Vocês já ouviram falar isso? Aquelas pessoas que são desprezadas pelo sistema, porque são pobres, porque são fedorentas, porque aperreiam, porque não são legais. Mas elas são filhos de Deus. E assim como eu e você, nós somos dignos de receber a palavra de Deus, essas pessoas também, de receber o carinho de Deus. Então, Santa Dulce começou ali a se embelezar por este tipo de vidas. E vidas para elas que fazia sentido era se ofertar nestas vidas. Então, ela entra nesse convento e faz um lindo trabalho. Só que dentro das regras das irmãs, ela era uma freira enclausurada. Então, ela tinha regras para entrar, para dormir, para fazer tudo dentro do convento. O que foi que ela fez? Ela não seguiu as regras. Gente, Santa Dulce desobedeceu por 10 anos. Ela fugia. E ela fugia para quê? Para ajudar, para amar, para cuidar. Vládia, mas pode? Pode uma freira se ocupar de mentir, de desobedecer? Existe uma coisa muito importante para que todos nós possamos compreender. Existe dentro do coração do homem um impulso natural que vem de Deus. E que quando é vontade de Deus, esse impulso natural, ele te impulsiona a fazer aquilo, porque é Deus que diz, eu quero isso. E assim foi confirmado na vida dela. Ela passou esses 10 anos, primeiro pegou os pobrezinhos dela e ela entrou em 5 casas.
ela assaltou ali 5 casas para botar os pobres. Quando as pessoas, os donos da casa descobriam, mandava ela se embora. Até que o prefeito da cidade chamou ela e disse: "Que é isso, Dulce? Que é isso? Você está invadindo aí, até lugar de galinha você está invadindo para colocar seus pobres." E ela dizia: "Pois me dê um lugar para os meus filhos, me dê um lugar para os meus doentes, me dê um lugar para os meus pobres." Uma mulher que foi capaz de ir às autoridades da cidade. Ela não tinha vergonha de ir para políticos, ela não tinha vergonha de procurar as pessoas ricas da cidade, ela não tinha vergonha de se doar a estas pessoas para pedir para os pobres dela. Em uma dessas ocasiões, quando ela foi pedir a um homem muito rico, quando o homem chegou, que ela estendeu a mão e pediu: "Me dê uma esmola para os meus pobres", porque assim ela falava, o homem rico cuspiu na mão daquela mulher. Ela olhou para o cuspe, deu um sorriso, botou a mão no bolso e puxou a outra mão e disse: "Aquele cuspe foi para mim e eu recebo. Mas agora me dê a esmolinha para os meus pobres." Ela não se contentava. E aí uma irmã dela, muito querida, né, teve problemas durante sua gravidez. E olha que interessante. Isso também fala do nosso carisma, holocausto de amor. Essa irmã que ela tinha teve problemas na gravidez e ela fez uma penitência. E fez ali uma penitência para essa irmã. E disse: "Senhor, se tu curar esta minha irmã, eu prometo passar 30 anos da minha vida dormindo numa cadeira." E a irmã ficou boa. E a criança nasceu perfeitamente. Então, o que foi que ela fez? Ela dormiu numa cadeira por 30 anos, até o ano de 1985, sentada numa cadeira. Ela não foi para nenhuma cama. Olha que história linda. Você, minha irmã, tem feito sacrifícios e penitência pelos seus irmãos que precisam? Nós, na live, nós temos oportunidades. E qual é a oportunidade? É tão simples. Não precisamos dormir numa cadeira hoje em dia. Nós podemos assistir às lives. E assistindo às lives, nós podemos nos ofertar. Quem é que gosta de parar 4 horas por dia para rezar? Quem? Levanta aí o braço. Quem é que gosta? Eita, dona Bianca gosta. Olha aí, minha princesa aqui também gosta. Tem uns que gostam, mas tem uns que não gostam não, é ou não é? Eu também gosto, eu vou confessar. Eu gosto de rezar, eu gosto. Mas tem gente que não consegue. Tem gente que é disperso. Tem gente que não consegue nem fechar o olho numa oração, é ou não é? E as lives, elas nos dão a oportunidade de rezar por todos, de fazer penitência juntos. Imagina aí que tem alguém aqui da comunidade que acorda 4 horas da manhã para se sacrificar. Ela mata o seu sono para sacrificar, para salvar a vida das pessoas que estão na live. Imagina que essas pessoas, elas acordam e vão ali adorar Jesus, saindo 5h20 de casa para adorar Jesus. Chega lá, adora Jesus, depois participa da missa, depois comunga por essas pessoas e entrega cada pedido de oração no altar de Jesus todos os dias. Imagina essas pessoas fazendo tudo isso e na hora da oração das lives ela vai entregando. Eu entrego a Verônica, eu entrego a dona Bianca, eu entrego a Ayrton, eu entrego todos. Imagina isso acontecendo. Sabe o que é que isso vai acontecer? As pessoas vão se libertando, as pessoas vão ficando fortes, as pessoas vão crescendo espiritualmente, as pessoas vão contribuindo ali para o reino de Deus, e aquelas que eram doentes ficam saradas, aquelas que eram feridas ficam ali curadas, assim como Santa Dulce curava do ferimento do pobre, do ferimento do doente. Nós também estamos fazendo isso e temos essa oportunidade todos os dias. E olha que coisa linda. Santa Dulce, ela tinha que pegar e tocar naquele pobre. E nós podemos tocar espiritualmente em todos os pobres do mundo inteiro. É verdade que nós muitas vezes não podemos estar ali no Japão, muitas vezes não podemos estar na Europa, mas em oração, não fisicamente, mas espiritualmente nós podemos. A oração, ela tem poder, ela é muito forte. Então, Santa Dulce viveu ali aquela sua vida de oferta e de entrega a Deus. Mesmo ela tendo enfisema pulmonar, ela tinha dificuldade de respirar, mas ela sentava naquela cadeira e se oferecia por aquela irmã, porque aquela irmã se salvou, aquela irmã encontrou vida, aquela irmã poderia viver a sua vida plenamente.
Quando a gente muitas vezes olha para alguém que não está vivendo a vida plenamente, nós ficamos, oh meu Deus, oh coitado, oh coitada. E ficamos só no oh coitado e oh coitado e não fizemos nada. Santa Dulce tem para mim dizer e para te dizer que nós devemos fazer algo. Porque a palavra de Deus diz que todos nós somos irmãos sobre esta terra, é ou não é? A nossa vida de cristão é ser irmão. Dentro de um céu que nos espera, nós vamos estar juntos um dia. E eu tenho dever com a sua vida, como você tem dever com a minha. Nós devemos sustentar uns aos outros. Santa Dulce fez isso brilhantemente. Santa Dulce fez isso tremendamente. E ela, por isso, foi coroada. Por isso, ela se salvou. Por isso, hoje, ela é tida dentro ali das igrejas, dentro ali das capelas, como santa. E Deus quer fazer isso na sua vida também. São lutas penosas que nós passamos, mas quem não passa? Santa Dulce também teve as lutas dela de ser incompreendida por suas irmãs de convento. Elas não gostavam, a maioria não gostavam dela. Por quê? Porque ela é tida como uma desobediente. Como uma mulher que não obedecia, como uma mulher que não era capaz de obedecer. Olha que coisa linda. Ah, meu. Muito obrigada. Deus lhe pague. Tá vendo aí a caridade? Que coisa linda. Oh, Deus lindo, meu Deus. Olha, seu Francisco, eu acertou. Eu estava doida por um copo d'água, viu? Cansada mesmo, obrigada. Olha aí que linda a caridade. Olhar a dor do outro e cuidar. Então ela fez isso e foi muito incompreendida, foi maltratada e sofreu muito com dores físicas. Imagina uma mulher que não conseguia respirar, que não conseguia ali caminhar direito, porque ela ficou com problema de coluna diante da cadeira ali, que maltratou muito a vida dela por 30 anos. Essa mulher caminhava atrás dos doentes e dos pobres para dar dignidade. E ela fez um hospital que até hoje ele é referência lá na Bahia. Um hospital que é referência para todas essas pessoas que precisam. Mas ela tinha uma paixão. E a paixão dela é também um baluarte da nossa comunidade. São João Paulo II, na época, era papa, em que ela era viva, e o sonho dela era conhecer ele. Mas ela estava tão doente, ela fez tanta coisa aí que não podia fazer, andou na chuva, ficou ali se submetendo a frio e calores intensos, que ficou muito doente. Mas aí ela fugiu dos cuidados médicos, que não deixou ela ir, mas ela foi mesmo assim. E lá encontrou com este Papa, com este amor. Diga, minha filha. Né? Pois bem. E aí ela furou todo este bloqueio e foi. E lá conheceu São João Paulo II. Ela teve 2 encontros especiais com ele. O primeiro foi esse e o segundo, ele foi visitar ela. Ela já estava muito doentinha, deitada numa cama. Ela já estava ali esperando. Com poucos dias depois, ela faleceu. E ela escolheu esse nome de Santa Dulce porque a mãe dela morreu muito nova. Né? E aí ela, quando recebeu o hábito, porque uma freira, uma religiosa, alguém que tira a sua vida do mundo e vai servir somente a Deus, recebe um novo nome, que é uma forma de receber uma nova missão. Então, dentro dessa missão, ela escolheu esse nome de Dulce. Santa Dulce. E aí dos pobres foi colocado, incluído, porque ela gostava dos pobres. Ela era a mãe dos pobres. Aqueles pobres todos gritavam quando ela andava. Oh, minha mãezinha, a benção, minha mãezinha. E saía gritando atrás daquela Dulce. Eu trouxe uma curiosidade muito legal para vocês, que eu julgo ser muito importante. Santa Dulce tinha uma coisa muito engraçada na sua vida. Ela tinha uma referência com o número 13. Santa Dulce começou a praticar caridade com 13 anos. Ela recebeu o hábito no dia 13 de agosto de 1933. Segunda coisa, não é? A terceira coisa ela morreu no dia 13 de março de 1992. Mais um 13 em sua vida. Ela morreu aos 77 anos.
A cerimônia de canonização dela, o que é a canonização? É aquilo que torna uma pessoa, né, um santo. A igreja declara aquela alma, aquela vida como um santo. Foi no dia 13 de outubro de 2019. Olha que interessante. No Vaticano. Ela tinha também uma devoção especial por Santo Antônio, que é homenageado no dia 13 de junho. Olha que interessante. E dia 13 é dia de quê? Nossa Senhora. Dia de Nossa Senhora. 13, Nossa Senhora. Quem andava com essa mulher era a mulher das mulheres. Quem andava com essa mulher é aquela rainha que nós seguimos na nossa vida, que nós vivemos a nossa vida. Mas Santa Dulce, ela é muito retratada como aquela que cuida dos pobres, mas ela também tem outra vertente ali que é da alegria. Santa Dulce sempre gostou, né, de artes, e isso não é conhecido na vida dela. Ela ali gostava muito de tocar cavaquinho, ela gostava muito ali de músicas regionais, ela gostava muito da alegria. Ela era uma mulher alegre. E essa alegria toda fez com que ela fundasse. Gente, isso é muito lindo. Eu não sabia, eu vim saber quando eu fui estudar sobre ela. Ela fundou o primeiro cinema da Bahia. E olha que interessante, esse palco desse cinema que ela fundou, Roberto Carlos pisou neste cinema a primeira vez. Ela fez ali esse cinema. E ela não parou no primeiro cinema. Ela fez mais 2 cinemas. Ela fez ao todo 3 cinemas. Olha que interessante, né? E aí a vida dela era esse constante trabalho de melhorar, de trazer alegria para as pessoas carentes, para as pessoas pobres, mas também para a nossa vida ordinária. Ela queria ali levar a vida com grande alegria. Ela gostava muito de futebol. Olha aí, quem pensava, né, que essa mulher gostava de futebol? Ela gostava. Ela era ali torcedora fina, né? Aquela torcedora ali, não era do teu Fortaleza, mas era do esporte, né? Mas ela realmente gostava muito disso. Santa Dulce também, ela teve uma infância feliz, certo? Ela nasceu no dia 26 de maio de 1914, na casa de número 36 do bairro de Barbalha, na freguesia de Santo Antônio, além do Carmo. Ela era considerada uma criança doce e determinada. Me diga uma coisa, meu irmão, o que é que você fala dos seus filhos hoje? Quem são os teus filhos hoje? Os teus filhos, eles são crianças dóceis? Eles são crianças determinadas? Eles são crianças que eles olham para as coisas do outro? Eles têm cuidado ali com os idosos? Ele pede a benção? Eles são pessoas ali ligadas ali à vida que realmente importa? Ou eles estão só esperando ali a tecnologia, só querem saber de jogos? Quem são os seus filhos? Nós reconhecemos um santo ali desde o início, dando sinais de santidade. Não é assim? Nós temos visto que essa mulher, desde sempre, ela tinha assim. Mas aí o que é que nós podemos falar dos nossos filhos hoje, como comunidade holocausto de amor? Será se nós podemos ali parar? Pronto, meu filho não tem isso, só quer saber de besteira e agora acabou. Não tem mais nada que o meu filho possa dar. É assim, sim ou não? Não, nós não podemos nos render diante daquilo que nós estamos vendo. Santa Dulce, ela buscava os pobres e tinha pobre que não queria ficar curado não, mas ela insistia, ela persistia, e essa persistência dava certo, pessoas eram curadas, pessoas mudavam de vida. Eu quero dizer para você que os seus filhos têm jeito, que a sua família tem jeito, que assim como Santa Dulce não desistia daquele povo pobre e doente, você não pode desistir dos seus. E eu tenho um testemunho vivo aqui. Desculpe falar em seu nome, Ayrton, sem lhe pedir autorização. Mas eu conheci o Ayrton há muito tempo e o Ayrton ali era de bebida. Era de uma vida ali, não é, Ayrton? Uma vida ali desregrada. E hoje ele está nas lives rezando. É um homem de Deus. Um homem agora que vive ali com a sua família. Que lindo, com a esposa Giovana, né? Nós temos aqui o exemplo também do seu Francisco, né? Seu Francisco também andou errante aí pela vida. Nós temos o exemplo do Evânio, que também andou errante pela vida, e tantos exemplos. Se eu for tocar aqui no nome de todas as pessoas que tiveram uma experiência com Deus, quantas tiveram, mas não desistiram.
aqueles que rezavam e oravam por eles não desistiram. Eu tenho certeza que Dona Bianca se ajoelhava todos os dias e pedia por esta família, por este filho, por todos aqueles que ela intercede até hoje. Eu tenho certeza que ali a Adriana passou o tempo todo intercedendo pela vida do Evânio. Tenho certeza que seu Francisco teve bons intercessores e hoje vocês estão aqui. E hoje nós estamos aqui em união para um propósito, servir a Deus, cuidar daqueles doentes. Alguns têm ali alguns receios com relação aos doentes, mas quantos doentes chegam nessa comunidade, doentes da alma? É ou não é? Quantas pessoas, e aí eu quero fazer um questionamento a você que está aqui. Quantas vezes você chegou aqui cansado, abatido? Quantas vezes você chegou aqui com perturbações na mente? Quantas vezes você chegou aqui com uma depressão e conseguiu a cura? E conseguiu a libertação? Eu tenho inúmeros testemunhos para contar sobre isso. Assim como Santa Dulce cuidava dos doentes, essa comunidade ela cuida de todos os doentes. Doentes da alma, doentes do corpo, doentes que precisam de Deus. Pregamos um Cristo vivo e ressuscitado que passou pela cruz. Pregamos um Cristo vivo, ressuscitado que passou pela cruz. Pregamos o verdadeiro Cristo, aquele que olha para todas as pessoas, aquele que não desiste, aquele que quer fazer com que aquela alma, assim como uma pessoa leprosa que tem feridas no corpo, que se cure. Nós queremos curar a todos. Nós queremos, assim como nossa baluarte nos ensina, não desistir. A minha política é o pobre. A minha política é cuidar de quem precisa. A minha política não é falar aquilo que as pessoas querem ouvir, mas a verdade. Hoje eu comecei uma palavra para vocês muito forte e eu vou terminar com ela. Eu comecei uma palavra que diz assim: bem sabeis, irmãos, que a nossa ida a vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipo, como sabeis, ousamos, confiando em nosso Deus, pregar-vos o evangelho de Deus em meio a muitas lutas. A nossa pregação não provém do erro, nem da intenção fraudulenta, nem do engano, mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o evangelho, falamos não para agradar aos homens, e sim a Deus que sonda os nossos corações. Nós estamos aqui para falar a verdade. E a verdade, ela tem uma consequência. A verdade é que o irmão aqui, Paulo, ele disse que foi muito perseguido, que foi muito maltratado, mas ele não deixou a verdade. Ele não abandonou a verdade. Minha irmã, meu irmão, eu quero te dizer hoje que você não abandone a verdade que essa comunidade tem pregado. Não abandone o carisma desta comunidade. Não abandone aquilo que Deus colocou na sua vida, aquilo que Deus te ofereceu como resgate. Não abandone aquilo que o Senhor tem para você. Eu te convido a ficar de pé agora. Nós vamos agora fechar os nossos olhos por um momento. Ao fechar os teus olhos, vai lembrando de você, aonde você estava, quem você era antes de se encontrar com Deus. Veja aí, veja como estava a sua vida antes, como estava o seu coração antes, como você estava. E vá lembrando das vezes em que você, não foi amado, em que você não foi ali acolhido, em que você estava distante de Deus. Quantas vezes distante de Deus? Quantas vezes você estava ali longe, bem longe? E hoje o Senhor quer te chamar para algo grande, te chamar para uma nova vida, te chamar para fazer essa experiência com Deus. E agora, se você sabe essa música, você vai cantar comigo. Mas se você não sabe, tenta aí aprender. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso.
Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Bota a mão no teu coração e diz isso. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pois com teu braço forte, realiza prodígios, realizas prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergue do chão, me ergues do chão. Pois com teu braço forte, realiza prodígios. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues do chão. Senhor Jesus, pela autoridade do meu batismo, eu em nome de Jesus batizo no Espírito Santo todos aqueles que me escutam agora, porque somente através do Espírito Santo uma alma pode desejar ser como Deus, e não para ser do tamanho de Deus, mas para ser semelhante a Ele em atos. Senhor Jesus, que todas as pessoas que me escutam nesta hora, que possam receber agora nos seus corações rios de água viva, benefícios do céu especiais, todos os dons carismáticos, para que possam ser envolvidos pelo amor de Deus. Aqueles hoje que estão se sentindo, distantes de Deus, que voltem pela palavra de Deus. Aqueles que estão fracos na fé, que sejam avivados. Aqueles que estão hoje, que perderam a sua paz, que a paz retorne aos seus corações. Aqueles que hoje julgam a vida ser difícil, que encontre a facilidade do evangelho em Deus. Aqueles que estão com fardos pesados, que agora sejam aliviados pelo poder e o nome de Jesus. Diga amém bem forte. Amém. Diga: eu tomo posse da graça de Deus. Eu tomo posse da vida nova em Deus. Eu tomo posse do Espírito Santo. Amém. 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 Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eita glória. Vamos sentar um pouquinho. Bendito seja Deus. Quero agradecer, a cada um que está aqui. Eu chamo a Samara, Vamos lá, Samara. Chegue, minha filha. Chegue. Seja bem-vinda. A Samara, esta